Boa noite, irmãos. Graça e paz, amém? Louvado seja o nome do Senhor. É uma alegria poder te receber aqui nessa noite, poder louvar e engrandecer o nome do Senhor junto com você, amém? Quero te convidar, se coloque em pé, abra sua Bíblia no Salmo 84, onde nós leremos do versículo 1 ao versículo 3. Salmo 84, do versículo 1 Salmo 84, do versículo 1 ao versículo 3. Vamos ler juntos? Diz assim: quão amáveis são os teus tabernáculos, Senhor dos exércitos! A minha alma suspira e desfalece pelos seus átrios do Senhor. Meu coração E a minha carne exultam pelo Deus vivo. O pardal encontrou casa e a andorinha ninho para si, onde acolhe os seus filhotes. Eu, os teus altares, Senhor dos exércitos, Rei meu e Deus meu. Aleluia. Fecha seus olhos, vamos falar com Deus. Ó Deus, nós te louvamos, nós te adoramos pelo privilégio de poder te adorar, pelo privilégio de vir até a tua casa e nos reunirmos como igreja tua. Ó Deus, isso é bênção. O nosso coração exulta de alegria pelo privilégio de poder te adorar e te servir. Ó Deus, eu quero colocar nas suas mãos cada irmão, cada irmã, cada pessoa que colocou os pés aqui nessa noite. Senhor, abençoa-os, toca no coração, fale aos corações nessa noite. Ó Deus, joga por terra todo o dardo inflamado do maligno, toda a intriga do inferno, tudo aquilo que queira atrapalhar o teu povo, ó Deus, de te adorar nessa noite. Joga por terra, Senhor, em nome de Jesus, e abençoe a tua igreja, Senhor, para a glória do teu nome e para a bênção do teu povo, em nome de Jesus. Amém, amém, Amém. E amém. Glória a Deus. Aperte a mão da pessoa que está do seu lado aí, diga boa noite. Glória a Deus, fala, vamos adorar a Deus, vamos louvar o Senhor. Boa noite, irmãos. Vamos adorar ao Senhor. Meu coração transborda de amor, porque o meu Deus é um Deus de amor. Meu
e quão maravilhoso é. Os irmãos vivam em união. Aperte a mão do seu irmão e dê um sorriso pra ele. Aperte a mão do seu irmão e cante essa canção. Quão bom e quão maravilhoso é. Os irmãos vivam em união. Quão bom e quão maravilhoso é. Os irmãos vivam em união. Aperte a mão do seu irmão e dê um sorriso pra ele. Aperte a mão do seu irmão e cante essa canção. Quão bom e quão maravilhoso é. Os irmãos vivam em união. Quão bom e quão maravilhoso é. Os irmãos vivam em união. Quão bom. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Quão bom e quão maravilhoso é estarmos em comunhão e junto com os nossos irmãos. Próximo louvor fala que Jesus é o nosso melhor amigo, né? Independente dos nossos problemas, né? Das nossas limitações, nosso dia a dia, esse louvor vai falar que meu melhor amigo é Jesus Cristo. É aquele em quem a gente pode confiar, que é o único, né? Que nunca vai nos decepcionar. Se você puder ficar de pé, eu não entendi, né? Se o pastor pediu para sentar, levantar, mas os irmãos fiquem bem à vontade, aqueles que quiserem ficar assentados, mas os irmãos que puderem ficar de pé, nós vamos adorar ao Senhor com o louvor Tente. Ele fala, com esse problema, o que há, vivendo sem paz, onde vai, sem jeito na vida correr, tente. Esse problema que há, vivendo sem paz, onde vai, sem jeito na vida correr, tente. Na vez que vai desanimar, na hora em que já não dá mais, e não há ninguém para ajudar, tente confiar. Às vezes encontra sem ver, ao lado ele está sem sentir, espera em silêncio e sem voz, sente. E na sua dor o achou, seu coração lhe mostrou e ajuda você a ficar contente, sem pedir.
louvor, né, também bem antigo, fala, né, que Deus é um Deus de promessas, que as promessas do Senhor, né, elas se cumprem na nossa vida a partir do momento que nós entregamos, né, a direção, o controle da nossa vida nas mãos do Senhor. Creia que o Senhor pode fazer, né, infinitamente mais do que você possa pedir ou imaginar pela sua vida, pela sua família. Vamos fazer deste louvor uma oração, né, em que fala, né, que o nosso Deus, Ele é um Deus de promessas, Ele é um Deus de aliança e que Ele está perto de nós. E Ele quer que nós nos aproximemos dEle a cada vez mais. E às vezes não, né? As provações vêm para nos fazer estarmos mais conectados, né? Mais em comunhão com o nosso Deus. Vamos adorar ao Senhor em espírito de oração, né, e meditando, né, na letra desse louvor. E declare, né, que o nosso Deus é um Deus de aliança. Ele não é um homem, né, comum para que possa mentir, mas Ele é um Deus fiel e que cumpre as suas promessas em nossas vidas. Amém, irmãos? Vamos adorar ao Senhor. Sei que os teus olhos, sempre atentos, permanecem em mim. Os teus ouvidos e os teus ouvidos estão sensíveis para ouvir meu clamor. Posso até chorar, mas a alegria vem de manhã. És Deus de perto e também de longe. Nunca mudaste, tu és fiel. Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. Sei que os teus olhos, sei que os teus olhos, sempre atentos, permanecem em mim. E os teus ouvidos estão sensíveis para ouvir meu clamor. Posso até chorar, mas a alegria vem de manhã. És Deus de perto e também de longe. Nunca mudastes, tu és fiel. Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. Posso enfrentar? Posso enfrentar o que for, eu sei quem luta por mim. Seus planos não podem ser frustrados.
Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. Senhor Deus, nós declaramos, ó Pai, em nome de Jesus, que a tua palavra, ela é fiel, ela é verdadeira, ela é poderosa, ó Pai, e ela é que tem lançado luz à nossa vida, ó Deus. Ela que tem nos direcionado o nosso ser, ó Deus, para que todo o nosso viver seja exclusivo para a tua honra, para a tua glória, para o teu louvor e para a tua adoração, ó Pai. Porque se estamos aqui, ó Deus, na tua casa, se estamos na tua presença, ó Pai, ó Deus, é porque a tua mão poderosa, é porque o Senhor tem manifestado a tua glória sobre nós, tem cuidado da nossa vida, tem cuidado, Deus, do nosso coração, do nosso ser, ó Pai, para que possamos, ó Deus, estar, ó Deus, no centro da tua vontade, adorando o Senhor, bendizendo o teu santo nome, porque nós sabemos que somente o Senhor Jesus é merecedor de toda honra, de toda adoração e de todo louvor, ó Pai, e por isso nós entregamos as nossas vidas nas tuas mãos, sabendo que as promessas do Pai, elas irão se cumprir sobre as nossas vidas, porque quem prometeu, quem fez essa promessa, Pai, não é homem, nem filho do homem, mas é o Senhor Deus, o nosso Senhor e Salvador, aquele que vive e reina para todo sempre, aquele que é fiel à tua palavra, aquele que é verdadeiro, aquele que é dono de todas as coisas, e tudo subsiste, ó Pai, pela tua vontade, e por isso nós entregamos nossas vidas nas tuas mãos, louvando e bendizendo o teu santo nome, e assim nós oramos a ti, no nome santo, no nome soberano, no nome que está acima de todo nome, no nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, amém. Jesus. Amém. Amém, a Sentai, igreja pode se irmãos. sentar. Glória a Deus. Irmãos, tem alguém que está nos visitando pela primeira vez? Primeira vez não, né? Mas os irmãos que estão aqui pela segunda, terceira, quarta, quinta vez, sejam muito bem-vindos. É uma alegria poder recebê-los aqui para juntos louvarmos o Senhor. Se sinta em casa, ou melhor, essa casa já é de vocês, tá bom? Deus abençoe aí a vida de vocês. Irmãos, nessa semana também, nós temos aniversariantes. Nós temos aí o esposo da Leucimar, o Fabrício, né, tá aniversariando no dia 18. No dia 20, nós temos a Dina e o Leone, estão aniversariando. Não sei se a Dina está aí. Quem tiver aqui pode vir aqui para frente. A Leucimar pode vir representar o esposo aqui. A Elci Maria, dia 21, está fazendo aniversário também. Dia 22, o Douglas. Dia 22 também, casamento do nosso irmão Juraci e da Rosilene. Estão aí os irmãos? Não? Juraci e a Rosilene também estão fazendo aniversário no dia 22. Dia 23, é a Rosilene que faz aniversário. No dia 24, o presbítero Jaime está aniversariando. Vem para cá, irmão. Deus abençoe. Isso, o Gilmar também está aniversariando, glória a Deus, vamos orar por esses aniversariantes. No dia 24, Marcos José, né, o filho aí do Marcos, né, representa ele aqui, Marcos, está aniversariando também no dia 24. No dia 24, casamento do Niltinho e da Elcinha, é isso mesmo? Está aí os irmãos? Estão não, né? Se tiver alguém da família que quiser representá-los aqui, pode vir. Nós estaremos orando aqui por eles. E no dia 24 também... Ih, rapaz, é meu casamento. Não, mas não é agora não,
É em outubro, errou aqui. Eu levei um susto agora, falei, ué, dia 24 de setembro? Não, é 24 de outubro, vai ser no mês que vem, ainda não é esse mês não. Eu falei, ué, eu já esqueci. Mas que bom que eu não esqueci, senão eu já tinha apanhado, irmã. Que maravilha, mês que vem ainda. Então nós iremos orar. Eu quero chamar aqui a presidente da SAF, nossa irmã Clésia. Clésia vai estar orando hoje, louvando a Deus pela vida dos aniversariantes e clamando pela vida de todos os aniversariantes essa semana. A presidente da SAF aqui, a nossa irmã Clézinha, estará orando nesse momento. Santo Deus, querido e amado Pai, na Tua presença estamos nesta hora, Deus, com os nossos corações gratos por todas as bênçãos que tem derramado sobre as nossas vidas. E neste momento, especialmente, Deus, pela vida desses irmãos que estarão completando aniversário durante essa semana. Te louvamos, ó Deus, porque o Senhor tem abençoado, o Senhor tem acrescentado anos de vida natalícia e também de casamento, que o Senhor firme, ó Deus, os passos desses irmãos cada vez mais na Tua presença, e aqueles, ó Deus, que estão longe do Senhor, Deus, possam estar buscando a Tua presença, possam estar, ó Deus, reconhecendo que Jesus é o único que podemos confiar, que podemos, ó Deus, ter a salvação em Cristo Jesus. Nós Te louvamos, entregamos a vida desses irmãos na Tua presença, em nome de Jesus. Amém. Obrigado, irmãos. Deus abençoe, tá? Parabéns a todos em nome de Jesus. Irmãos, os nossos avisos da semana são os mesmos, né? Terça-feira nós temos aí os nossos grupos familiares reunidos nos lares. Se você não tem participado, participe de um, com certeza você será abençoado. Quinta-feira nós temos o estudo bíblico, nós estamos estudando aí um personagem bíblico, o Samuel, a história de Samuel. Tem sido assim um tempo muito de grande crescimento aqui, de aprendizado sobre a vida de Samuel. No domingo, escola bíblica dominical pela manhã, e à noite nós temos nosso culto de adoração. Amém? Irmãos, isso. Não, os avisos são esses. Hoje pela manhã também nós tivemos um estudo aqui, que nós falamos aí sobre as ideologias por trás dos partidos políticos, entendeu? Então nós tratamos aqui de alguns assuntos. Na próxima semana a gente vai estar, a mesma coisa que nós falamos aqui, nós estaremos falando lá na igreja, na congregação, né, da Boa Sorte. E nós temos pedido muito, irmãos, para que você tenha um voto consciente. Nós somos servos de Deus, nós entendemos que a Bíblia é a nossa regra de fé e de prática, nós entendemos que em nós mesmos, a nossa natureza ela é pecaminosa e ela sempre nos leva para o mal, mas graças a Deus por Cristo Jesus, nosso Senhor, que nos libertou do império das trevas, que nos salvou e que nos deu a oportunidade de vivermos uma vida de gratidão a Ele no mundo e nessa sociedade. Então, no dia 2 agora de outubro, nós teremos as eleições aí, eleições para presidente, senadores, deputados federais, governadores e deputados estaduais. E eu tenho, todo domingo aqui, nós temos orado pela nossa nação, clamado a Deus pelo nosso país. E eu tenho pedido a você que você seja consciente nos seus votos. Né? Olhe o que está por trás das defesas, né? O que tem sido defendido, o que está sendo defendido por essa plataforma de governo tem a ver com a minha fé, com aquilo que eu acredito, com aquilo que eu creio, tem a ver com o que a Bíblia me ensina. Se tem a ver, glória a Deus. Agora, se não tem, irmãos, não vote, tá? Eu não estou falando aqui de partido, mas não vote. E vamos orar a Deus, para que o que vem acontecer aqui na nossa nação, seja para a glória do nome dEle, mas seja para a bênção do nosso povo.
O nosso país é um dos melhores países do mundo, né? Então tem tudo aí para ser um país muito próspero, um país assim que vai fazer toda a diferença aí no mundo. Então vamos orar para que Deus possa abençoar a nossa nação. Então você vai ter um momento aí de oração. Nós vamos fazer o seguinte, irmãos, nós vamos ter um momento de oração silenciosa. Você vai estar colocando diante do Senhor o seu coração, vai estar pedindo perdão a Deus, se há alguma coisa que necessita de pedir perdão, vai estar intercedendo pelos enfermos, né? Pelos enfermos, né? Nós temos a dona Irene, que está internada. Eu fiquei sabendo essa manhã que o nosso irmão Chico, né? Chico Teixeira também foi internado, andou passando mal. Então vamos orar pelos irmãos enfermos, interceder por eles, mas estaremos também intercedendo pela nossa nação, pelas eleições do próximo mês. Amém? Logo em seguida eu vou pedir ao nosso irmão vice-presidente do conselho que esteja orando, quebrando o silêncio. Depois de um minuto de oração silenciosa, que o senhor esteja quebrando o silêncio e fazendo uma oração em prol da igreja, dos enfermos e também pela nossa nação. Deus bendito, nós nos colocamos diante de Ti neste momento para clamar a Tua graça sobre o Teu povo, que o Senhor esteja perdoando as nossas falhas, pois somos falhos, o Senhor sabe, e o Senhor pode nos direcionar. Que o Senhor esteja também iluminando o seu povo, que o Senhor esteja iluminando este país, e que possamos, nestas eleições, nós podermos, orientados por Ti, o Senhor nos dê o melhor direcionamento para que aponte para aquele melhor dirigente para o nosso país, segundo a Tua vontade. Nós Te agradecemos por tudo quanto o Senhor tem feito por nós. Te agradecemos porque o nosso país é uma bênção e nós devemos estar sempre orando para que ele caminhe numa direção do bem. Que o Senhor abençoe grandemente o seu povo. Te pedimos também pelo Francisco Teixeira, que ele está adoentado, que o Senhor o conforte, que o Senhor possa, segundo a Tua vontade, operar na Tua vida. Nós Te agradecemos por tudo, enfim, que o Senhor tem colocado em nossas vidas. Que o Senhor abençoe a nossa igreja, continue nos direcionando para o alvo que é Jesus. Que o Senhor é misericordioso, o Senhor tem feito tudo por nós. Te agradecemos pela Tua orientação. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus, irmãos. Salmo 117. Salmo 117. Vamos ler juntos esse salmo? Salmo 117, vamos ler juntos? Diz assim a palavra do Senhor: Louvai ao Senhor, vós todos os gentios, louvai-o todos os povos,
porque muito grande é a sua misericórdia para conosco, e a fidelidade do Senhor subsiste para sempre. Aleluia, glória a Deus. Esse é o momento de louvor ao Senhor, irmãos. E nós louvamos a Deus com as nossas vozes, nós louvamos a Deus com ações de graças, ou seja, com gratidão por tudo que Ele faz, e nós louvamos a Deus também com os nossos dízimos e com as nossas ofertas. E eu queria convidar você, que tem um compromisso com essa comunidade, que tem um compromisso com esse ministério aqui, e é membro dessa igreja, a participar desse momento de louvor, com os seus dízimos e com as suas ofertas. Nós estaremos louvando a Deus com o hino 104, Plena Paz e Alegria em Cristo. E enquanto estivermos louvando, você terá a oportunidade de trazer o seu dízimo e a sua oferta. Logo em seguida, o diácono estará orando, consagrando os dízimos e as ofertas ao Senhor, e nós teremos a participação da nossa irmã Leucimar. Tá bom, querida? Assim que ele orar, você já pode vir aqui para frente, tá bom? Mais do que milhares é Cristo, meu bom mestre. Ele é a luz do mundo, a estrela da manhã. É o Rei da glória e em meu coração contente vou cantando a divina canção. Cantarei em meu coração melodia, pois eu tenho em meu coração gozo, paz e alegria. Cantarei em meu coração, cantarei sim noite e dia. Aleluia, aleluia, feliz sempre cantarei. Cristo libertou-me dos males do pecado, e agora alegre canto, pois para o céu irei. Cristo resgatou-me, Ele é o meu Salvador. Dou toda a glória a Ele, meu mestre, bom Senhor. Cantarei em meu coração essa linda melodia, pois eu tenho em meu coração gozo, paz e alegria. Cantarei em meu coração, cantarei sim noite e dia. Aleluia, aleluia, feliz sempre cantarei. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nós te agradecemos, Senhor, por mais um dia de vida, Senhor. Nós te agradecemos porque o Senhor tem cuidado de nós, Senhor, a cada dia e nos dando sempre, Senhor, a tua paz, nos dando sempre sabedoria, Senhor, entendimento, Senhor, da tua palavra, para que possamos viver sempre do modo que agrade o Senhor.
Obrigado também, ó Pai, por cada dizimista, Senhor, que pôde contribuir com o seu dízimo e oferta, Senhor. Que seja para o bem da tua obra, Senhor. Que tudo que for feito, Senhor, seja de acordo com a tua vontade, ó Pai. Em nome de Jesus, amém. Boa noite, irmãos. Que alegria, né? Estarmos na casa do Senhor para adorar, exaltar e louvar o nome dele, né? Que é grande, é poderoso. E eu vou entoar um cântico nessa noite que chama Deserto. Quem aqui, né, irmão, nunca passou por um deserto? Nós aqui falamos que o deserto para nós é quando estamos passando, né, por dificuldade, passando por lutas. E muitas vezes nós ainda somos tentados, né? E o inimigo quer fazer a gente mostrar no deserto, quer fazer a gente provar que Deus está ali conosco, mas nós não precisamos provar que Deus está no deserto conosco, porque Ele está no deserto conosco. No deserto nós não construímos, no deserto às vezes a gente não cresce. O deserto ele foi feito para passar, mas depois que passamos do deserto, aí sim nós vamos construir, nós vamos crescer e nós vamos adorar o Senhor e contar que Ele esteve conosco no deserto, que Ele não nos desamparou mesmo no deserto.
Alô? Opa. Amém. Glória a Deus, irmãos. Nós também teremos a participação das crianças que ensaiaram hoje de manhã. Podem vir. Quem vai? Isso. Vem aqui as crianças que vão cantar. Isso. Depois nós vamos chamar todas as crianças para virem aqui para a gente estar orando por elas, tá bom? Das crianças que ensaiaram. Eu não quero. Eu não quero. Elas quis não queria ir pregar dentro de um navio bem grande. Ele foi cochilar, vendo tempestade atroz, todos iam naufragar dentro de um navio, jogaram Jonas no mar. Foi descendo dentro de um peixão, até que buscou a Deus fazendo oração. Amém, irmãos. Vamos chamar as demais crianças para vir aqui à frente, as professoras também. Nós estaremos orando e elas estarão indo lá para o momento em que elas receberão a palavra específica, né, para a idade delas. Isso, as crianças. Amém. Amém, irmãos. Feche seus olhos, vamos orar ao Senhor. Ó Deus, nós te louvamos e te agradecemos, Senhor, por esse momento que tivemos aqui de louvor, de adoração, de leitura da tua palavra. E agora, Senhor, que nós iremos ouvir o que o Senhor vai falar aos nossos corações. Queremos te pedir, ó Deus, que o Senhor esteja nos abençoando. Em especial, ó Deus, abençoe essas crianças que vão ter uma palavra de ensino específica ao coração delas, ó Pai. Abençoa as professoras, ó Pai, como instrumento de bênção, como boca tua na vida dessas crianças, em nome de Jesus. E abençoe a tua igreja, Senhor, ilumine a tua igreja para entender a tua palavra, Senhor. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe. Pode ir lá, as crianças. E quero convidar a igreja a abrir a sua Bíblia, as suas Bíblias, em Filipenses capítulo 4. Filipenses capítulo 4, onde leremos do versículo 2 ao versículo 9. Filipenses capítulo 4, do versículo 2 ao versículo 9. Diz assim a palavra do Senhor: rogo a Evódia e rogo a Sintique, pensem concordemente no Senhor. A ti, fiel companheiro de jugo, também peço que as auxilies, pois juntas se esforçaram comigo no Evangelho. Também com Clemente,
e com os demais cooperadores meus, cujos nomes se encontram no livro da vida. Alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. Seja a vossa moderação conhecida de todos os homens. Perto está o Senhor. Não andeis ansiosos de coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. O que também aprendestes e recebestes e ouvistes e vistes em mim, isso praticai, e o Deus da paz será convosco. Amém? Queridos irmãos, nós estamos aí nesse mês de setembro falando sobre o Setembro Amarelo, né? É uma campanha contra o suicídio, e a gente já 2 mensagens que nós tratamos sobre isso, e na última mensagem nós falamos sobre a ansiedade. A ansiedade é um distúrbio de ansiedade, é marcado por uma preocupação excessiva, ou é uma preocupação excessiva com algo constante e com a questão negativa. Então, como é que eu posso dizer isso? O distúrbio de ansiedade é uma preocupação excessiva. Mas nós sabemos, ó Pai, que nós sabemos que todos nós temos um pouco de ansiedade. Isso é normal, tá, irmãos? Você se preocupar quando, vamos dizer, vai fazer uma prova. Tem as pessoas que ficam ansiosas, preocupadas, amém? Mas isso é normal. Depois que passou ali a prova, acalma o coração, fica em paz. Ansiedade para fazer uma viagem, ansiedade para alguma questão que precisa ser resolvido, isso é uma questão de normalidade. O problema, irmãos, não é essa ansiedade normal do dia a dia. O problema é o excesso de ansiedade. O distúrbio de ansiedade é algo que é um excesso de preocupação. Na última semana, nós falamos sobre o excesso de preocupação com o sustento diário. O sustento diário, o sustento cotidiano, ele pode sim trazer ansiedade, pode trazer uma preocupação excessiva. E nós tratamos aqui e observamos junto da palavra de Deus quais foram as orientações que Jesus Cristo nos deu. Que diante desse problema, da questão do sustento, que nós precisamos confiar em Deus e não nas riquezas, amém? Então, a nossa confiança está em Deus. Isso não quer dizer, irmãos, que nós não nos preocupamos, né? Não precisamos nos preocupar de planejar, amém? Planejamento é uma bênção na vida de todas as pessoas. Talvez, eu estou abrindo esse parênteses porque possa ter ficado algum mal entendido na última semana. Quando nós falamos que é para nós não nos preocupar, ou seja, aquela preocupação excessiva que traz um distúrbio de ansiedade ao nosso coração, é porque nós temos que colocar o nosso coração e a nossa expectativa em Deus, e não nas coisas materiais e não no dinheiro. Mas você planejar é uma bênção. Agora, você não pode sofrer com o planejamento. Você não pode se preocupar excessivamente antes que as coisas aconteçam, amém? Então eu me planejo
e eu cumpro a minha agenda para que eu chegue no meu objetivo. Isso não é errado, amém? Amém? Não é errado. Se ficou algo mal entendido nessa área, eu queria que você entendesse isso. Não é errado você planejar, fazer planejamento. O problema não é o planejamento. O problema é o distúrbio, ou seja, é a ansiedade, é a preocupação excessiva, é se preocupar antes do tempo. E essa preocupação virá um distúrbio que traz um problema para a sua vida. Amém? Segundo a Organização Mundial de Saúde, 264 milhões de indivíduos vivem um transtorno de ansiedade no mundo. Você sabia disso? 264 milhões de pessoas, elas vivem um distúrbio de ansiedade no mundo. No Brasil, o Brasil atinge 9,3% da população, que faz de nosso país um líder no ranking de pessoas com distúrbios de ansiedade. Você sabia que o Brasil está liderando, segundo a Organização Mundial de Saúde, nos distúrbios de ansiedade? O Brasil. Praticamente 10% da população brasileira, ela sofre de distúrbio de ansiedade. Distúrbio, não é aquela ansiedade normal, tá? Então, distúrbio de ansiedade. Existe a diferença, como eu disse já, né, entre o transtorno de ansiedade, ou distúrbio de ansiedade, e a ansiedade comum. Qualquer pessoa pode ter essa ansiedade normal, mas a intensidade dos sintomas e a duração dos mesmos marcam essa distinção. O que isso quer dizer? É que essa ansiedade, essa preocupação excessiva, o que vai mostrar ou o que vai revelar que a minha ansiedade, ela está virando um distúrbio, está na intensidade. Ou seja, quando a minha preocupação, ela é excessiva ao ponto de trazer taquicardia. Tem pessoas que se preocupam e ficam com o coração acelerado. Você tem que começar a vigiar. Só que também tem a questão do tempo. Porque a ansiedade normal, o que acontece? A ansiedade normal, você fica ansioso, mas você consegue relaxar à noite para dormir. Uma pessoa que está com distúrbio de ansiedade, ela não consegue relaxar. E isso dura mais de meses. Para alguns estudiosos, passou de 4 semanas. Presta atenção no que eu vou te dizer. Para alguns estudiosos da área da psique humana, passou de 4 semanas com uma preocupação excessiva, e que você não consegue relaxar, você precisa se preocupar. E se ela se estender até 6 meses, pode procurar um médico. Tenha certeza disso. Segundo alguns estudiosos. Então, dentro desse contexto, existe a duração e a intensidade. Quando tudo Então, dentro desse contexto, tudo, às vezes coisas simples se tornam algo muito preocupante. Às vezes coisas do cotidiano, coisas simples, se torna algo excessivo, se torna algo muito preocupante e exagerado. Por que, pastor, você está falando isso? Porque
você está falando sobre isso, irmãos? Porque, de repente, nós temos alguém aqui dentro do nosso contexto que possa estar passando por isso e ainda não percebeu. E não percebeu que está passando por um problema. Então, a minha intenção aqui, por mais que eu vou trazer a palavra de Deus ao teu coração e como que você pode tratar em algumas áreas que a Bíblia nos aponta, eu quero também mostrar para vocês os sintomas, que de repente você está passando por isso, está precisando de ajuda e você nem tem noção que está passando por essa situação. Amém? Amém? Então, dentro desse contexto, existem crises. Mais de 6 meses, você pode procurar um médico com certeza. E se você não consegue relaxar, você sempre tem algo te preocupando, sempre tem algo que está te preocupando, você não consegue relaxar tudo. Às vezes uma coisa simples te preocupa. Às vezes qualquer coisa te tira a tua paciência, você já fica estressado, nervoso, você começa a ficar trêmulo, você começa a suar frio, só de pensar que vai fazer alguma coisa, você já soa frio, dá taquicardia. Uma preocupação excessiva. Então, isso você tem que observar se está tendo isso, se a preocupação que você está tendo, ela está indo além do normal. Essa preocupação excessiva está indo além do normal, você precisa procurar ajuda. Amém? Nós precisamos de ajuda. Ninguém é uma ilha. Todos nós precisamos de ajuda. As causas que levam à ansiedade são diversas, tá, irmãos? A Bíblia aponta 3 causas que podem nos levar à ansiedade ou a um distúrbio de ansiedade. A primeira nós já falamos na última semana, que é a falta ou o medo da falta do sustento diário. A falta do sustento diário pode trazer uma ansiedade, ou o medo de não conseguir ter o pão de cada dia. Isso pode desenvolver um distúrbio de ansiedade, conforme Mateus capítulo 6, que nós tratamos na semana passada. Mas a Bíblia também trata de uma situação, de uma circunstância, de uma causa, que também pode levar à ansiedade. O que é? O que é? Está no texto aqui de Filipenses. É a quebra de relacionamentos. A quebra de relacionamentos pode trazer distúrbios de ansiedade. O que é uma quebra de relacionamento? É quando você tem um problema com alguém e há uma discórdia entre você e outra pessoa. Isso acontece, só que isso pode trazer um problema para as suas emoções e te levar a um distúrbio de ansiedade. O texto que nós lemos aqui, o apóstolo Paulo está tratando de uma situação ou de um problema de discórdia entre 2 mulheres, que estava trazendo ansiedade a elas e trazendo um problema para a igreja. E Paulo, então, ele trata a situação dessa discórdia para acabar com aquele problema e também com a ansiedade que elas estavam vivendo. Ah, pastor, a ansiedade que elas estavam vivendo era um distúrbio? Irmãos, provavelmente o problema foi tão sério que chegou aos ouvidos do apóstolo Paulo. Havia um conflito que estava fazendo mal a essas mulheres. E não só fazendo mal a elas, mas esse conflito estava trazendo problema também dentro da igreja. Então, o conflito nos nossos relacionamentos interpessoais, eles podem sim trazer ansiedade, trazer problemas às nossas emoções.
Você já brigou com alguém ou já teve algum problema com alguém e aquilo não saía da sua mente? Você ia dormir com a pessoa, você acordava com a pessoa, você passava o dia com a pessoa, porque aquilo estava te incomodando. Porque a quebra de relacionamento, ela traz algo que faz muito mal ao ser humano. O que é esse mal? Esse mal se chama mágoa. E o que é mágoa? Quando você tem um conflito com alguém e você não concorda com o que a pessoa fez com você, você tem um sentimento ruim por ela e você fica ressentindo aquilo, ressentimento. Isso não consegue sair da sua mente, isso não consegue sair das suas emoções. Então você fica ressentindo, você tem uma mágoa. O que é mágoa? Mágoa é eu vou usar aqui um termo muito simples, né? É água-mar, né? Mágoa, água-mar, água parada, água podre, água ruim. Água que fica acumulada nas nossas emoções, água podre que fica acumulada nas nossas emoções e não escoa, não vai embora. E aí você fica ressentindo, porque essa água parada, essa água podre, ela está nas suas emoções. E o que eu preciso fazer então para resolver isso, pastor? Como não sofrer de ansiedade, como não ressentir, como não ter mágoa de alguém que quebrou o relacionamento comigo, ou fez algo comigo que eu não concordo, ou fez algo que me fez muito mal. Como, pastor? Como não dormir e acordar o tempo todo pensando nessa situação e nessas circunstâncias? Então o apóstolo Paulo adverte, essas duas irmãs, que se chama Evódia e Síntique, eram duas irmãs em Cristo. Eram duas irmãs que cooperaram com o Evangelho. Eram duas irmãs que labutavam na obra do Senhor. Mesmo elas estando debaixo da autoridade do apóstolo Paulo e contribuíram com ele no progresso do Evangelho em Filipos, houve discórdia entre elas. Então, ninguém está isento de ter um momento de discórdia, de conflitos, de pensamentos diferentes, de oposição. Ninguém está. Mesmo aquelas mulheres que estavam naquele local, naquela igreja, que tinha o pastor, apóstolo Paulo, como um dos pastores, foi o fundador daquela igreja, e que liderava aquela igreja, teve conflito. Mas Paulo ensina aquelas duas irmãs em Deus, que estavam passando por aquela ansiedade, pelo problema da mágoa, do conflito, a resolver aquela situação. E como que Paulo ensina isso? Primeiramente ele fala, rogo a Evódia e rogo a Síntique, pensem concordemente no Senhor. Pense concordemente no Senhor. Ou seja, Paulo está dizendo o seguinte, no Senhor, ou seja, em Cristo Jesus, resolvam a discórdia de vocês. Em Cristo Jesus, resolvam essa discórdia tendo o mesmo pensamento. O que Paulo está dizendo para aquelas irmãs é o seguinte, pensem concordemente no Senhor. Ou seja, em Cristo Jesus, resolvam e tenham o mesmo pensamento. Qual é o problema do conflito, irmãos? São pensamentos diferentes. São argumentações opostas. São argumentações antagônicas que criam conflitos de ideias, conflitos de interesses, conflitos. E Paulo está dizendo, no Senhor, acabem com essa discórdia e tenham o mesmo pensamento. Você vai ver que no final ele até fala, no que pensar? Lá no versículo 8. Mas a gente vai falar sobre isso um pouquinho mais na frente. Então, irmãos,
Paulo já começa dizendo isso: resolvam a discórdia de vocês, tendo o mesmo pensamento. E aí Paulo, ele traça aqui como elas iam tratar dessa discórdia, tendo o mesmo pensamento no Senhor. E como é que ele faz isso? A primeira coisa que ele faz é aconselhando um irmão, alguém que poderia talvez exercer liderança dentro daquela igreja, a auxiliar a essas irmãs a voltarem e se reconciliarem. Olha o que está aí no versículo 3. No Senhor, resolvam a discórdia de vocês, tendo o mesmo pensamento. Em primeiro lugar, buscando auxílio para que haja entendimento. Então, se eu estou com um problema de desentendimento com alguém que tem a mesma fé que a minha, que labuta junto comigo na mesma obra, na obra do Senhor, o que eu preciso fazer? Eu tenho que buscar auxílio para que haja entendimento. Olha o que Paulo diz aí no versículo 3. A ti, fiel companheiro de jugo, também peço que as auxilies, pois juntas, olha só, juntas se esforçaram comigo no Evangelho. Eram irmãs que se esforçaram na obra de Deus. Eram as irmãs que auxiliaram o apóstolo Paulo na pregação do Evangelho. E elas estavam juntos. E por conta de algum problema no relacionamento delas, houve um rompimento. E Paulo fala o seguinte, pedindo que auxilies, sabe? Aqui, ó. A ti, fiel companheiro de jugo, também peço que as auxilies, por juntas se esforçaram o Evangelho. Também com Clemente, elas não só se esforçaram comigo no Evangelho, elas se esforçaram também com Clemente, que é uma outra pessoa, e com os demais cooperadores meus, cujos nomes se encontram no livro da vida. Ou seja, essas irmãs, elas labutavam na obra do Senhor. Elas ajudaram Paulo, elas ajudaram Clemente, e elas ajudaram as demais pessoas que trabalharam naquela obra. Então, Paulo fala o seguinte, auxilies elas. Ou seja, a ti, fiel companheiro de jugo, peço que as auxilies. Então, irmãos, o que eu aprendo aqui dentro desse contexto? Eu aprendo que, como servos de Deus, nós precisamos de auxílio para restaurar os nossos relacionamentos. E eu quero dizer ainda mais. Vou deixar isso para lá. Não, vou deixar para lá. Se somos servos de Deus, os nossos problemas precisam ser resolvidos. E muitos problemas das igrejas é porque não resolvem os conflitos que existem. Muitos problemas de quebra de relacionamento, de ansiedade, de desânimo dentro do contexto de igreja, é porque há conflitos, e esses conflitos não são tratados segundo o que a palavra de Deus nos ensina. Não vou mexer com isso não. Aí acontece mais alguma coisa que crie mais um conflito, o que acontece? O ressentimento volta, só que ele volta dobrado. Você já machucou um machucado que estava com aquela casquinha, mas estava cheio de pus? Você já machucou? Irmão, dói muito mais do que na época em que foi ferido. Você compreende? Então, o que é preciso? É preciso buscar auxílio para que os conflitos sejam resolvidos.
E aí Jesus Cristo já tinha ensinado isso, irmãos. Olha o que Jesus Cristo nos ensina. Lá em Mateus capítulo 18. Abra a sua Bíblia aí. Mateus 18. Como se deve tratar um irmão? Olha, preste atenção nesse texto, irmãos. Preste atenção nesse texto. Versículo 18, ou capítulo 18, a partir do versículo 15. Se teu irmão pecar contra ti, vai arguí-lo entre ti e ele só. Se ele te ouvir, ganhaste o teu irmão. Ou seja, resolvi meu problema. Resolvi o conflito, tratei da situação. Se, porém, não te ouvir, toma ainda contigo uma ou duas pessoas, para que pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas, toda palavra se estabeleça. O que Paulo está dizendo aqui para aquele irmão? Falou assim: auxilie essas irmãs, sente com ela, trate da situação, deixa elas falar, deixa elas resolverem, mas auxilie essas irmãs para que elas possam se reconciliar. E se ele não atender, dize-o à igreja, e se recusar a ouvir também a igreja, considere-o como um gentio ou publicano, ou seja, alguém que não busca tratar a situação, não busca resolver o problema, não busca realmente, como é que se diz, ser altruísta para tratar essa situação em Cristo Jesus, essa pessoa não é crente. Essa pessoa não é crente, irmãos. Uma pessoa que não quer tratar, uma pessoa que não é altruísta, tentar resolver, uma pessoa que não é empática, que não se coloca no lugar do outro em Deus, em Cristo, ela não é crente. É isso que Jesus está dizendo. Se ele não aceitar, se ele não quiser, irmãos, considere-o um gentio, ou seja, considere-o um homem ou uma mulher que não é de Deus. É isso que Jesus está dizendo. Versículo 18. Em verdade vos digo, que tudo o que ligardes na terra será ligado no céu, e tudo o que desligardes na terra terá sido desligado nos céus. Ou seja, nesse conflito, quando traz a luz, o Senhor abençoa. É ligado no céu, é ligado na terra. Então, só, em verdade também vos digo, que se dois dentre vós sobre a terra concordarem a respeito de qualquer coisa que porventura pedirem, ser-lhe-á concedida por meu Pai que está nos céus. Porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali estou no meio deles. O interessante é que a gente usa isso para o texto de culto, né? Onde tiver 2 ou 3 reunidos no meu nome, eu ali estou. Mas aqui é no contexto de conflito. Quando há um conflito que precisa ser resolvido, na verdade Deus vai estar. Quando nós buscamos isso, buscamos tratar essa situação, a presença de Cristo vai estar no meio. Aonde tem 2 ou 3 em meu nome, tratando a situação, tratando os relacionamentos em meu nome, eu ali estarei. Porque é eu que vou tratar a situação. É eu que vou curar a situação. É eu que vou tratar. E aí, se você vê, logo em seguida, Pedro pergunta: quantas vezes deve-se perdoar o meu irmão que pecar contra mim? Ah, Jesus. Aí ele fala assim: 7 vezes? Porque na tradição era perdoar 7 vezes durante o dia. Jesus fala: não 7 vezes, mas 70 vezes 7, ou seja, 490 vezes. Se for necessário em um dia, você tem que perdoar 490 vezes. Mas não é 490 vezes, acabou os 4, não, é perdoar sempre. E depois Jesus usa uma parábola para dizer o seguinte: aquele que não perdoa, não tem parte com o Senhor. Aquele que não perdoa está aprisionado pelos verdugos, pelos escravos. Ou pelos verdugos, pelos carrascos. Ou seja, fica aprisionado no cativeiro sentimental.
Jesus conta uma parábola, eu não vou falar da parábola aqui, irmãos, eu já falei muito sobre essa parábola aqui em outros tempos aqui na igreja. Mas ele diz assim, ó, versículo 35, assim também, versículo 35, assim também meu Pai Celeste vos fará, se do íntimo não perdoardes, cada um a seu irmão. Então os relacionamentos precisam ser tratados a partir de uma arbitragem que é a própria presença de Jesus nisso, porque é em nome de Jesus que nós estamos reunidos, em prol do Evangelho do Senhor, aonde tem 2 ou 3 reunidos em meu nome, eu ali estarei, eu me farei presente quando alguém quer se reconciliar, e nessa reconciliação tem que haver perdão. Tem que haver perdão, não tem como não haver perdão, porque o perdão é a cura. Pessoas que não perdoam estão bebendo veneno, achando que o outro vai morrer, que o outro vai morrer. Como diz lá Hernandes Dias Lopes, não sei se eu falei igualzinho não, né, que ele é mais culto do que eu. Mas é isso, irmãos. O perdão é um remédio, o tratamento dos conflitos é um remédio para não sofrermos de ansiedade, para não sofrermos de distúrbio de ansiedade. E eu quero pegar mais um texto nessa parte, irmãos, que fica lá em 1 João, capítulo 1. Olha só que coisa interessante. 1 João, capítulo 1. Versículo 5. Olha o que diz aí, ó. 1 João 1, versículo 5. Ora, a mensagem que da parte dele temos ouvido e vos anunciamos é esta, que Deus é luz, e não há nele trevas nenhuma. Opa! Olha só como é que João já começa o discurso dele. Aqui a parte aqui. Deus é luz, e nele não há trevas, não há escuridão. Ou seja, se há luz, há clareza. Se há luz, não há algo obscuro. Se há luz, não há trevas. E aí ele continua. Versículo 6, isso aqui é muito importante. Se dissermos que mantemos comunhão com ele e andarmos nas trevas, mentimos. E não praticamos a verdade. Que trevas é essa que João está dizendo? Olha só, se dissermos que mantemos comunhão com ele, ou seja, com Deus, e andarmos nas trevas, que trevas é essa? Ele diz, mentimos e não praticamos a verdade. Aí no versículo 7 explica. Olha só o que o versículo 7 explica. Se, porém, andarmos na luz como ele está na luz, olha só, irmãos, mantemos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Andar na luz, irmãos, é resolver relacionamentos. Andar nas trevas é esconder os problemas e botar debaixo do pano, debaixo do tapete. Eu não estou falando, irmãos, que é para a gente abrir, jogar no ventilador, não. Eu estou falando tratar, trazer para a luz. E quando trazemos para a luz, isso é dentro do relacionamento marido e mulher, isso é dentro do relacionamento pai e filho, isso é dentro do relacionamento igreja. Porque quando não tratamos, irmãos, nós estamos com água podre guardada. E quando acontece algo, a ferida só vai aumentar. E o pus, a podridão, vai permanecer. Então, o nosso
Irmão, aqui João está falando que para andarmos na luz, nós mantemos comunhão uns com os outros e o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. É a mesma coisa que Jesus está dizendo lá em Mateus 18, aonde tem 2 ou 3 reunidos em meu nome, eu ali estarei. Ou seja, se você está tratando esses relacionamentos com o árbitro que é o próprio Jesus, tratando o relacionamento no Senhor, eu estarei. É a mesma coisa que Paulo está dizendo para Sitken e Evódia. Ou seja, no Senhor, em Cristo, não é segundo o que eu acho, não é segundo o que eu penso, não é segundo a minha visão de mundo, mas é segundo Cristo Jesus, nosso Senhor. Nosso Senhor. Então, abençoado e abençoada de Deus, eu entendo que o apóstolo Paulo está nos ensinando, aqui nesse contexto de relacionamentos quebrados, que nós precisamos de auxílio para tratar essa situação. E se nós guardarmos isso vai fazer mal a nós mesmos. Nós precisamos de tratar, nós precisamos buscar auxílio, nós precisamos de buscar ajuda. Amém? A segunda característica desse contexto aqui que Paulo está tratando, então, como vai resolver essa discórdia? Tendo o mesmo pensamento. Em primeiro lugar, buscando auxílio e trazendo para a luz para ser resolvido. A segunda coisa que Paulo nos mostra é que eles precisavam se alegrar em Cristo e serem moderados. Se alegrar em Cristo e ser moderado. Olha o que diz aí nos versículos 4 e 5. Alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. Se a vossa moderação seja a vossa moderação conhecida de todos os homens, perto está o Senhor. Paulo então fala, companheiro, auxilie essas irmãs, porque elas são preciosas, elas já avançaram tanto no Evangelho e agora estão com o relacionamento quebrado. Auxilie elas para que elas possam tratar, para que elas possam trazer na luz. E agora ele diz assim, deixa eu dizer para o seguinte, alegrai-vos no Senhor. Se você está triste por essa situação, se você está triste por essa quebra de relacionamento, eu quero dizer para você que você tem motivo de se alegrar. E a sua alegria está no Senhor, porque no Senhor você tem a solução para essa situação. Então, se alegre. Mais uma vez eu digo, se alegrem. E ele continua, seja a vossa moderação conhecida de todos os homens, perto está o Senhor. Ao invés de vocês olharem, ficarem observando o que está separando vocês, se alegrem em Cristo, que traz unidade a vocês. Na verdade, o que eu entendo aqui, que Paulo está dizendo o seguinte, em vez de vocês olhar o que separa, olha o que une. Você compreende? Em vez de você olhar o que separa, ou seja, a discórdia, olha o que une vocês, e o que une vocês é muito mais precioso. O que une vocês é Cristo, é o sangue de Cristo Jesus. Então, se alegrem no Senhor, mais uma vez, se alegrem. Então, se há discórdia entre nós temos algo que nos une, irmão, que traz unidade. É a fé em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Então, observem, olhem para o que une, não para o que separa. Porque o que separa é o diabo. Ele que é o divisor. Ele é que quer que vivamos relacionamentos quebrados. Não foi isso que ele fez lá no Éden? Tentando a mulher para comer do fruto. E o que aconteceu? Ela comendo e dando para o seu marido. Houve um rompimento de relacionamento, uma quebra com Deus e uma quebra com o semelhante, porque
o homem culpou a mulher? Satanás que quer a discórdia. Satanás que quer a quebra de relacionamento. Mas eu quero dizer que o que nos une é maior do que o que nos separa, porque o que nos une é Cristo Jesus, e isso é motivo de alegria. Isso é motivo de nos alegrarmos. Alegrai-vos, alegrai-vos, alegrai-vos no Senhor. Então, dê uma cotovelada na pessoa do seu lado aí e fala assim: se alegre no Senhor Jesus Cristo, em nome de Jesus. E Paulo fala para eles serem moderados, ou seja, seja a vossa moderação conhecida de todos os homens, perto está o Senhor, ou seja, o Senhor está perto, irmãos, então seja moderado, seja comedido, seja seja comedidos nas suas ações, seja moderado, seja prudente, e que as pessoas possam olhar a sua prudência. Seja prudente no que você vai falar, seja prudente no que você vai dizer, seja prudente, seja moderado, não saia logo dando pesada no peito de ninguém, não. Não se justifique culpando o outro, mas seja moderado, é isso que Paulo está dizendo, seja moderado, seja comedido, seja prudente, e que essa prudência possa ser conhecida das pessoas. Não leve tudo no sopetão, não. Pense, raciocine, seja moderado, antes de tratar, de resolver e quando for falar. E aí, irmãos, Paulo, ele fala o seguinte, nós estamos encerrando, irmãos. Paulo, então, ele diz o seguinte: não andeis ansiosos de coisa alguma. Então, 3 questões. A primeira é que nós precisamos buscar auxílio e buscar auxílio para tratar os relacionamentos quebrados. A segunda coisa, nós temos que entender que o que nos une é maior do que o que nos separa. Então, nós temos que nos alegrar naquele que nos une, que é o Senhor. Em terceiro lugar, nós temos que entender, nós temos que levar para Deus tudo que tem incomodado o nosso coração, através das petições, orações e súplicas e ações de graça. É isso que Paulo está dizendo. Aquilo que está preocupando o seu coração. Você, olha só, presta atenção. Você trouxe para a luz. Você buscou auxílio. Você tem olhado para o que nos une, que é maior do que aquilo que nos separa. E agora você vai colocar isso diante de Deus. Aquilo que tem preocupado o teu coração. É isso que Paulo está dizendo. Aquilo que tem trazido peso à sua alma, aquilo que tem trazido ansiedade, tem trazido preocupação excessiva, coloca isso diante de Deus. Coloca isso diante de Deus. Ele diz, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pelas orações e pelas súplicas, com ações de graça. Seja colocado diante de Deus. Nós podemos colocar antes de buscar o auxílio, nós podemos colocar durante o processo da busca de reconciliação, e nós podemos, a todo tempo, nós podemos orar e suplicar. A todo tempo. Em Tessalonicenses capítulo 3, versículo 17, diz: orai sem cessar. O que Paulo está ensinando aqui àquelas irmãs e à igreja de Filipenses, que precisa tratar da situação, precisa observar que o que nos une é maior do que o que nos separa. Então isso nós temos motivo de nos alegrar, porque nós temos o Cristo Jesus, e nós temos que colocar isso
tudo, o que tem apertado o nosso coração, o que tem afligido a nossa alma, o que tem trazido angústia para o nosso ser, nós temos que colocar diante do Senhor, através da oração e da súplica. Orar ao Senhor, orar ao Senhor. Em Mateus capítulo 7, Jesus Cristo ensinando sobre oração, ele diz: pedi, pedi, dar-se-vos-á. Buscai e achareis. Bater e as portas vão se abrir. Todo aquele que pede, recebe. Todo aquele que busca, acha. Todo aquele que bate, as portas se abrirão. Se vocês que são maus sabem dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o vosso Pai que está nos céus, em Lucas fala, vos dará o Espírito Santo. Que maravilha, né? Em Mateus fala, vos dará boas dádivas, vos dará o Espírito Santo, ou seja, dará a presença que vai trazer a paz que nós precisamos, porque quando nós agimos dessa forma, nós entendemos que Jesus é o árbitro dos nossos relacionamentos, e nós suplicamos ao Senhor, oramos e agradecemos a Ele pelo que Ele fez e faz em nossa vida. Há uma promessa. Qual é a promessa? A promessa está no versículo 7. Fazendo isso, Deus guardará a nossa alma. Ou melhor, Deus guardará o nosso coração. Ou melhor, Deus guardará os nossos sentimentos e trará cura para a ansiedade, tristeza, seja o que for. Porque no versículo 7 diz, e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração, sede das emoções, e a vossa mente em Cristo Jesus, sede da razão, dos pensamentos, do raciocínio. Então, quando eu faço isso, irmãos, eu preciso entender que essa paz que excede o entendimento vai tomar conta das minhas emoções. Essa paz que excede o entendimento vai tomar conta dos meus pensamentos. E Paulo encerra dizendo o seguinte, que quando nós fazemos tudo isso, nós precisamos de fazer a manutenção. Então, irmão, só para a gente fechar, estamos fechando. Quero chamar até a Gerlane para vir aqui. A Gerlane vai cantar aqui no final. Cadê a Gerlane? Pode vir aqui, minha filha. Fica aqui. Então, para a gente fechar aqui. Paulo tratou dessa situação dizendo o seguinte: para tratar, busque auxílio para que haja entendimento. Busque auxílio, traga para a luz. Se alegre em Cristo Jesus. O que nos une é muito maior do que o que nos separa. Leve a Deus tudo que tem incomodado o seu coração, através das orações, das petições, súplicas e ações de graça. Entendendo que Deus, a paz de Deus, que excede o entendimento, vai tomar conta do seu coração e do seu entendimento, da sede das suas emoções e também da sua mente. Mas nós sabemos que a mente, tem até um livro, né, O Campo de Batalha da Mente. A mente é um lugar que pode trazer grandes problemas. E aí Paulo fala o seguinte, para você manter isso, manter essa cura, manter esse relacionamento saudável, você tem que pensar, sabe no quê? Olha o que o texto diz. Manutenção. Exercite os bons pensamentos e práticas que você tem aprendido com a palavra de Deus. Paulo ele fecha dizendo, finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável,
tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há, se algum louvor existe, seja isso o que ocupe o vosso pensamento. O que também aprendestes e recebestes e ouvistes e vistes em mim, isso praticais. Aí ele volta de novo. E o Deus da paz será convosco. E o Deus da paz será com vocês. Você fez tudo aquilo, orou, mas você tem que praticar pensamentos bons. Você tem que pensar coisas boas e praticar aquilo que a palavra de Deus ensina, para que a paz continue em seu coração. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus. Nós vamos louvar, em seguida estaremos orando para encerrar. Estou
E eu queria, nesse momento, convidar a igreja a se colocar em pé. Se você, irmãos, que está com um sentimento pesado no seu coração, se tem alguma coisa que está incomodando você, seja nos seus relacionamentos, seja algo que tem trazido peso ao teu coração, ansiedade, eu queria te convidar para você vir aqui à frente, que eu quero orar por você. Não na força do pastor, mas crendo no Deus que pode tratar qualquer situação. Pode vir, irmãos, fica à vontade. Nós somos irmãos em Cristo Jesus. Às vezes estamos tristes, às vezes tem situações que tomam conta da nossa mente, e nós ficamos sim abatidos, nós ficamos sim tristes, nós sofremos sim, irmãos, mas glórias a Deus por Cristo Jesus, nosso Senhor. Quero chamar os presbíteros que quiserem, vem aqui à frente os presbíteros, vamos erguer as mãos aqui sobre a igreja. Pode vir os presbíteros de disponibilidade também, presbítero Davi, presbítero Alessandro, vem aqui à frente. Seu presbítero, nosso irmão presbítero Anísio também, vem aqui à frente, irmão. Nós como presbíteros, como autoridade, autoridade espiritual sobre a vida da igreja, nós temos, vem aqui na frente os irmãos, pode vir aqui à frente, erga as mãos aqui para cá, ó, os presbíteros, erga as mãos aqui sobre a igreja, vamos erguer as mãos, pode vir aqui, isso, vamos erguer as mãos. Oh Deus, deixa o seu Anísio vir, pode vir seu Anísio, vem cá, pode vir aqui, isso. Senhor, nós nos colocamos diante de Ti, Senhor, porque reconhecemos, ó Pai, as nossas limitações, reconhecemos, Senhor, as nossas fraquezas, reconhecemos que muitas vezes, ó Deus, nós não conseguimos entender muito bem o que tem acontecido à nossa volta. Ficamos magoados, ficamos chateados. Ó Deus, nos entristecemos com o nosso irmão, nos entristecemos sim, Senhor, com a nossa família, nos entristecemos com aquele, ó Pai, que de alguma forma nos feriu. Mas Deus, nós sabemos que o Senhor veio para nos dar vida. O Senhor veio para nos curar das mazelas da nossa alma. O Senhor veio trazer a paz que excede o entendimento. E nós, ó Deus, nos colocamos diante de Ti para clamar o Teu nome. Ó Deus, tenha misericórdia de nós. Tenha misericórdia, Senhor, dos nossos relacionamentos. Senhor, trate, cure. Ó Deus, joga por terra as tristezas, joga por terra, Senhor, a ansiedade, o medo, a preocupação excessiva. Ó Deus, em nome de Jesus, eu te peço, Senhor. Senhor, o apóstolo Paulo falou que é para nós suplicarmos, e nós suplicamos a Ti. Nós suplicamos, Senhor, nós oramos, nós clamamos a Ti. A Tua palavra diz para nós clamarmos a Ti. E nós estamos clamando, Senhor, tenha misericórdia. Ó Deus, e se há alguém aqui, Senhor, que está triste, que está ansioso, Senhor, que não sabe o que fazer, joga por terra agora, Senhor. Ó Senhor, que a orientação do Senhor, que a Tua presença, o Teu Santo Espírito, que é real, seja manifesto na vida desse irmão, dessa irmã, em nome de Jesus. Ó Senhor, joga por terra todos os dardos inflamados do maligno, joga por terra toda a contenda do inferno, e que a Tua paz, ó Deus, tome conta do coração. É o que eu te peço em nome de Jesus. Em nome de Jesus, abençoe esse irmão, essa irmã, Senhor, abençoe essa família aqui representada, abençoe a nossa igreja, Senhor, em nome de Jesus, abençoa, Senhor, e que a Tua paz tome conta aqui
da nossa igreja. Senhor, abençoe a sucessão pastoral dessa igreja. Senhor, que o pastor que vai vir para cá seja um instrumento de bênção para abençoar essa igreja. Abençoe, Senhor, cada irmão, cada irmã, cada pessoa que faz parte aqui dessa comunidade, ó Pai, seja diretamente como membro ou indiretamente participando aqui, Senhor. Ó Deus, abençoe a todos, abençoe o nosso distrito de Rosal, em nome de Jesus, abençoa Bom Jesus, abençoa o nosso Brasil, Senhor. É em nome de Jesus que nós oramos, é em nome de Jesus que nós clamamos. Ó Espírito Santo, venha sobre esses irmãos e irmãs que estão aqui. Ó Espírito Santo, sopra no coração deles. Ó Espírito Santo, traga cura para a alma. Ó Espírito Santo, vai tratando, Espírito Santo, vai tratando, vai tratando. Erga esse irmão, coloque-o de pé. É o que eu te peço, Espírito Santo de Deus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Que a graça de Jesus Cristo, que o amor de Deus, o nosso Pai, que as bênçãos e as consolações do Espírito Santo de Deus repouse sobre a sua vida, repouse sobre a sua casa, repouse sobre os seus relacionamentos e sobre todo o povo de Deus espalhado sobre a face da terra, hoje e por todos sempre. Glória a Deus. Não vá embora sem